E agora a gente vai falar sobre os segredos para uma boa negociação. Gente, o negócio é bom quando é para os dois lados, mas como é que a gente consegue isso? Tem 4 dicas importantíssimas de 4 acertos e tem 7 dicas de erros que não devem ser cometidos numa negociação. Quem traz essas informações para a gente é o Thiago Chaves, que é professor de administração de empresas. Oi, Thiago, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos da RIC e da AND. É um prazer estar com vocês, partilhar um pouco de conhecimento e debater um tema tão importante nos dias atuais. Até porque a gente negocia o tempo todo, o dia todo, né? Com a família, com o marido, com o filho, com o patrão, com o empregado. É o dia inteiro negociando, né? E negócio é bom, o desafio é encontrar um negócio que seja bom para os dois lados, né? Eu costumo dizer que a gente, seres humanos, nascemos negociando, né? Quando nascemos, por mais que não tenhamos a habilidade ainda de se comunicar com o português, com a fala, o próprio choro já é uma maneira de se expressar para negociar com a mãe uma possível carinho, leite materno, enfim. Então, a famosa frase do senso comum que diz quem não chora não mama, já é um ato de negociar, né? Um ato de se comunicar. Talvez a gente pode buscar lá na nossa infância várias maneiras expressadas aí pelo nosso hábito de questionar, de perguntar, de buscar o nosso interesse, obviamente sempre de forma gentil e solícita. A gente pode buscar em N situações, familiar, amizade, no próprio trabalho mais ainda, situações que a negociação faz parte do nosso dia a dia. Vamos falar dos erros primeiro, para depois falar dos acertos? Podemos falar dos erros. A princípio, eu costumo sempre utilizar em sala de aula, enfim, os acertos, e eu fiz esse artigo ontem, até que saiu no ND, sobre os erros, mas no sentido de um puxão de orelha. Muitas vezes a gente, vendo o caminho errado, a gente talvez conserte a forma de negociar de forma mais pontual. E uma primeira delas, que muitas vezes a gente acaba deixando de analisar numa negociação ganha-ganha, onde o meu ponto de vista também tem que ganhar, mas o seu também tem que ser escutado, tem que ser analisado. E no fechamento de uma negociação, um ato talvez simplório, mas que muitas vezes a gente deixa passar, é o aperto de mão, né? O olho no olho, a forma de se comunicar e expressar que naquele ato a gente está acertando aquela negociação. E isso é cultural, né? Muitas culturas em todo o mundo têm esse hábito, o shake your hands, né, do inglês, mas o aperto de mão é muito significativo. Então, o não apertar a mão seria um ato errôneo no processo de negociação. Seriam 7, né? Então, vamos passar aqui, eu não sei o tempo, se eu estiver passando, me corrige. É que tem uma frase, gosta de falar tem uma frase sua no artigo de ontem, gente. Esse artigo dele está na nossa edição impressa do ND de ontem. Está muito bom esse artigo. E você termina dizendo assim, ó, as decisões que você toma podem ser tão valiosas quanto as que você evita. Então, quer dizer, é muito interessante essa frase. E nesse processo, Márcia, eu vejo que as pessoas habitualmente estão muito ávidas por quererem falar, quererem se expressar, né? A gente está vendo momentos onde a sociedade tem no celular, na informação, cada vez mais a necessidade de se expressar, de se comunicar. No processo de negociação, isso é muito bem-vindo. Só que a partir do momento que eu só queira me comunicar, expressar as minhas ideias, falar, expor, e não sei, a certo momento, recuar ou evitar algumas palavras que talvez vão agredir ou vão ameaçar, e num tom de forma muito mais sutil, tentar esperar o outro falar, o outro se expressar, para poder a negociação fluir sem pressa, sem uma celeridade que vá, talvez, comprometer o processo negocial. Isso é muito importante. Então, quando eu falo coisas que a gente pode evitar, seria uma delas, né, de a gente evitar querer falar e não escutar o outro. Um processo muito interessante que a gente pode buscar aqui, um poeta brasileiro, o Rubem Alves, ele diria, né, vocês jornalistas têm esse dom, mas não é todos que têm essa facilidade. Mas o Rubem Alves dizia que existem no Brasil muitos cursos
de oratória, mas poucos cursos de escutatória, né? Muitas pessoas querem saber falar, mas poucas pessoas querem aprender a ouvir. E ouvir seria no sentido de escutar o próximo, de poder atender às percepções de forma muito mais corretas daquilo que você expressa. E no processo negocial isso é muito importante, perceber o que a pessoa fala, como ela se comporta, o que ela diz. Se eu não tenho esse olhar mais amplo, provavelmente a negociação vai ser uma barganha perde-perde ou perde-ganha e vai prejudicar com que ambos saiam satisfeitos desse processo negocial. E o acerto mais pontual, se você tivesse que destacar qual seria? Eu diria que a minha sugestão mais pontual para um processo de negociação é a gente separar as pessoas do problema. É um hábito natural do ser humano de querer confundir ou emocionalmente se envolver com a situação e colocar características pessoais daquela pessoa no problema que está sendo discutido. E isso é um processo, obviamente, que deve ser criado o hábito de que você possa separar as pessoas do problema. Tivemos aí recentemente, passando por um processo eleitoral, onde teve brigas na família, enfim, as pessoas discutem por A, B, C, D. E nesse processo a gente vê o quanto, às vezes, num processo que não tem nada a ver com política, a política acaba atrapalhando o processo negocial, porque um tem uma opinião, outro tem outra, e aquilo não tem nada a ver com o caso específico, mas como a pessoa tem, às vezes, uma percepção errônea de um ou de outro, no processo de negociação isso pode acabar atrapalhando. Por isso que a minha sugestão sempre é, vamos separar as pessoas do problema. Você não está discutindo a pessoa em si, você não está discutindo as escolhas dela, os valores dela, você está discutindo, de fato, o problema em si. É um apartamento que está sendo comprado, é uma empresa que você está fechando e está vendendo parte da empresa, a negociação do dia a dia, talvez você está comprando um produto, um serviço. Na realidade, você está discutindo o caso específico, não a pessoa em si. Isso eu acredito que seja uma grande sugestão para os dias atuais, nessa complexidade e nessa era da informação. Com certeza. Tiago Chaves, obrigada pelas dicas que você pôde dividir com a gente. Parabéns pelo artigo, ficou muito bacana, muito bem escrito. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Márcia. Um bom dia a todos e a todas. Bom dia para você também. QR Code na tela, produção. Quer rever esse bate-papo com ele?